Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Sérgio Barros, estamos aqui para mais um vídeo devocional. E hoje eu gostaria de falar com você acerca de um assunto extremamente relevante, que fala a respeito de uma das mais importantes doutrinas da fé cristã, que é a doutrina do pecado. Essa eu acho que é uma das mais importantes doutrinas porque ela mostra para nós, seres humanos, o quão distante nós estamos de Deus e quanto nós carecemos da misericórdia e da graça dele. A palavra do Senhor, ela conta acerca do relato, do pecado original cometido por Adão, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 1, que conta a história da queda do homem. Mas a palavra de Deus, ela nos relata que tudo começa por causa da desobediência do ser humano. O Senhor, ele deu uma ordem para Adão e Adão desobedece essa ordem. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17 o seguinte: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas, exceto, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. E Deus, ele dá essa ordem específica para o homem, para Adão, que coma de qualquer árvore que você quiser, de qualquer fruto de qualquer árvore, menos da árvore que está no meio do jardim, porque do dia que você dela comer, certamente você vai morrer. E aí a gente percebe que a serpente, que é representada, Satanás é representado pela serpente. A palavra de Deus diz que a serpente, o mais sagaz de todos os animais selváticos, ela chega para a mulher, para Eva, e fala assim: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E Eva vai e responde para a serpente: não, Deus disse que do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nela, porque do dia em que isto fizerdes, certamente morrerás. Então, versículo 4 de Gênesis 3, a serpente disse à mulher: é certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão iguais a Deus. Sereis conhecedores do bem e do mal. E olha o que a mulher pensa no versículo 6. Isso é o sentimento, irmãos, infelizmente, que nasce com todos nós. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. E a partir daqui, irmãos, o pecado ele entra no mundo por causa da desobediência. E a palavra do Senhor diz no versículo 7, continua falando que os olhos deles se abriram e eles começaram a perceber que estavam nus. E aí eles cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir a sua nudez. E aí no versículo 8 fala que quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, ou seja, no finzinho da tarde, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E diz no versículo 9 que o Senhor chamou ao homem e lhe perguntou: onde estás? E o homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então o homem diz: a mulher que o Senhor me deu por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E Deus vai e interpela a mulher
Fala para ela: que é isso que fizeste? E a mulher responde: foi a serpente que me enganou e eu comi. Irmãos, a gente percebe que a partir desse momento, o pecado da desobediência entra no mundo e ele já começa a fazer vários estragos. A comunhão que Deus tinha com Adão e com Eva, ela é rompida. O homem agora ele passa a dar desculpas, a não assumir as suas responsabilidades. Infelizmente, isso acontece comigo e com você. Isso acontece com todos nós. Infelizmente, nós cometemos erros, cometemos pecados, mas muitas das vezes nós não assumimos os nossos erros. Nós damos desculpas pelos pecados e erros que nós cometemos. Não, mas não foi eu, foi porque fulano fez isso. Ah, mas porque ele fez isso aqui, eu acabei tendo que fazer, porque ele me influenciou, fui obrigado. E a gente, irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, a gente nasce com essa inclinação para o mal. No Salmo 51, versículo 5, a palavra de Deus diz assim, Davi dizendo: eu nasci em iniquidade, em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E aí, Romanos, capítulo 3, versículo 23, Paulo fala: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: todavia, não há um justo sequer na terra, ninguém que pratique o bem e que não peque. Todos nós somos influenciados pelo pecado. Todos nós nascemos inclinados para o mal. E aí, irmãos, nós carecemos efetivamente do Senhor, da sua graça, da sua misericórdia e do seu favor. A palavra do Senhor diz lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, pois pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, para que não se glorie o homem. Essa passagem de Efésios 2, capítulo 2, versículos 8 e 9, ela nos mostra que a nossa salvação, ela não vem de nós, não depende de nós. É um dom, é uma graça, é um favor imerecido que vem apenas do Senhor. Então, irmãos, nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, todos nós. A palavra diz que não há um justo sequer. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós deixamos Cristo ser o condutor do nosso barco, guiar a nossa vida nele, e nós seguirmos as orientações que a palavra do Senhor nos ensina, a gente passa a ter uma vida transformada. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz que se com a nossa boca nós confessarmos e com o nosso coração nós crermos, nós seremos salvos. E que a partir do momento em que nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador nosso, a palavra de Deus diz que nós somos selados pelo Espírito da promessa, que é o penhor, que é a garantia de que Jesus um dia virá nos buscar, irá verdadeiramente nos transformar. E aí, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós não nos transformamos em pessoas perfeitas, pessoas que não pecam. Nós continuamos com essa condição de pecador, mas agora nós estamos livres das garras do pecado. Agora nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Agora nós podemos viver uma vida abundante, pois o Espírito Santo vai passar a habitar em nossos corações e vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e vai nos guiar no caminho do Senhor. É essa esperança em que eu tenho e que eu acho que todos nós devemos ter, porque nós agora somos pecadores lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, é uma passagem que eu acho maravilhosa. A palavra do Senhor diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade eu te atraí. O Senhor diz que Ele nos amou com amor eterno, um amor que existe antes da fundação do mundo, e que por isso
com benignidade, Ele nos atraiu para Ele. Nós somos atraídos pelo Senhor. A palavra do Senhor diz que não somos nós que amamos ao Senhor, mas Ele que nos amou primeiro. Deus, irmãos, Ele vem ao nosso encontro. A impressão que nós temos é que nós estamos caminhando ao encontro do Senhor, mas na verdade, Deus, ao longo da história, Ele sempre foi ao encontro do ser humano. Deus, Ele vai ao encontro de Abraão, Deus, Ele vai ao encontro de Moisés, Deus, Ele vai ao encontro de José, Deus, Ele vai ao encontro de Paulo, Deus, Ele vai ao encontro de tantos homens e mulheres de Deus na Bíblia. Deus veio ao meu encontro, porque eu estava perdido e separado de Deus. E pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor, Ele me encontrou. E louvado seja Deus, porque não há nada em mim que fosse merecedor dessa maravilhosa graça. E é nessa confiança que eu rogo ao Senhor que Ele derrame da sua graça sobre a sua vida, que Ele fale ao seu coração nessa manhã, nesse dia lindo, nesse lugar maravilhoso. Existe uma citação de Lutero que eu acho fantástica. Lutero, ele dando a resposta a Erasmo de Roterdã, ele fala algo que conforta a minha alma, que conforta o meu coração. Eu queria compartilhar com você. Veja o que Lutero disse. Confesso que eu não gostaria de possuir livre-arbítrio, ainda que o mesmo fosse me concedido. Se a minha salvação fosse deixada ao meu encargo, eu não conseguiria enfrentar vitoriosamente todos os perigos e dificuldades e demônios contra os quais eu teria que lutar. Porém, mesmo que não houvesse inimigos a combater, eu jamais poderia ter a certeza de sucesso. Eu jamais poderia ter a certeza de haver agradado a Deus, ou se haveria mais alguma coisa que eu haveria de fazer, ou que eu precisasse fazer para ser salvo. Porém, a minha salvação está nas mãos do Senhor. Aleluia. E aí ele continua, não nas minhas mãos. Ele, Deus, será fiel à sua promessa de salvar-me. Não com base no que eu faço, mas em conformidade com a sua grande misericórdia. Deus não mente e não permitirá que o meu adversário, o diabo, me arranque de suas mãos. Por meio do livre-arbítrio ninguém poderá ser salvo, mas por meio da livre graça, da maravilhosa graça do Senhor, muitos serão salvos. E não somente isso, mas também alegro-me por saber que, como cristão, agrado a Deus, não por causa daquilo que faço, mas por causa da sua graça. Se tenho muito ou pouco, ou se tenho cometido muitos ou poucos erros, Ele graciosamente me perdoará e me fará melhorar. Essa é a glória de todo cristão. É acreditarmos, irmãos, que a nossa salvação, ela está nas mãos do Senhor e não em nossas mãos. Então é com base nesse Deus maravilhoso, com base nesse Deus que nos chamou, que nos tirou de um tremendal de lama, assim como diz o Salmo 40, e pôs os nossos pés sobre a rocha, que é Cristo Jesus. É que eu agradeço a Ele por estar guardado não pelo que faço, mas pelo que o Senhor já fez por mim na cruz do Calvário. E essa é a minha oração, para que o Senhor, Ele fale ao seu coração e que nós possamos verdadeiramente confiar no Senhor. Porque a palavra do Senhor diz em Romanos 14, versículo 4, quem és tu que julgas o teu servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para nos sustentar. E se nós estamos em pé, e se nós permanecemos de pé, nós seremos sustentados pelo Senhor. Filipenses 1,6 diz assim, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que nós possamos ter a certeza
de que é Ele que nos chama, de que é Ele que nos sustenta, de que é Ele que move os nossos corações ao encontro dEle. E que você tenha um dia abençoado, que você tenha uma semana abençoada, que Deus Ele abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, e que nós possamos ter outros encontros, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço e até mais.